Square Enix cheia de novidades, Sony agindo de forma suspeita e a SNK nas 1001 noites e muito mais. Eu sou o Ed e tá começando mais um Ed News e vai ser agora, só vem. Esse vídeo é um oferecimento de Kaspersky, o antivírus que vai proteger o seu PC sem atrapalhar o seu trampo ou até mesmo a sua diversão enquanto joga ou navega pela internet. Com o link da descrição você vai ganhar 50% de desconto e usando o cupom START você garante mais 10% off em qualquer produto do site. Se proteja de toshiragens usando a Kaspersky. Você tá cansado de saber que videogame é uma das melhores coisas da vida. Então é sempre bom quando a gente fica sabendo que tem jogo ou novos jogos chegando. Se for de franquias consagradas, então os olhos chegam a suar. A Square Enix anunciou que novos games da franquia Kingdom Hearts estão em desenvolvimento e que um desses games é um novo título numerado e sequencial da história principal. Nada menos que Kingdom Hearts 4. E os trechos do trailer que você está assistindo agora é o que a Square Enix tem para mostrar por enquanto. Kingdom Hearts começou no PlayStation 2 em 2002 e de lá pra cá se multiplicou em mais de uma dezena de jogos para diversos consoles diferentes. Tem tanto jogo que é uma daquelas franquias difíceis de acompanhar. Eu me lembro como se fosse ontem quando eu vi o primeiro Kingdom Hearts e foi um dos casos mais surpreendentes de crossover. A ideia de ter personagens da Disney participando de uma aventura dentro de um outro universo criado por uma outra empresa, no caso a Square Enix, não era a coisa mais comum do mundo de se ver. Tinha algo muito inusitado em ver o Pato Donald ou o Pateta interagindo, por exemplo, com o Cloud de Final Fantasy. E não era apenas a questão dos encontros inusitados entre os personagens, era como esses personagens, especialmente os da Disney, se comportavam em situações completamente diferentes daquelas que estavam habituados. Como o jogo Kingdom Hearts é um RPG de ação, um hack and slash. A trama e os personagens eu diria que miram em um público mais adolescente, e sobre a história e o desenvolvimento do game, quem sabe eu posso falar em um outro vídeo, um outro dia. O trailer de Kingdom Hearts 4 dá a entender que o jogo amadureceu um pouco e pelo menos um dos mundos do jogo está bem mais próximo da realidade de um mundo normal. Eu acho bastante improvável que o jogo todo tenha esse visual mais realista do trailer, mas é curioso que esse tenha sido o visual que a Square escolheu para mostrar nesse trailer. Digamos que realismo não é o que os fãs da franquia esperam encontrar em Kingdom Hearts, e as primeiras reações ao anúncio não são exatamente um mar de positividade, mas ainda assim é muito cedo para tirar qualquer conclusão. Porque conhecendo a Square Enix e a velocidade que ela trabalha, Kingdom Hearts 4 deve estar a alguns anos de distância de chegar até as nossas mãos. A expectativa é que dessa vez parece que existe a possibilidade real do universo de Star Wars aparecer na franquia, já que agora a Disney é dona da preula toda. E não é só Kingdom Hearts que teve novidade essa semana. A Square Enix também relançou o clássico RPG Chrono Cross, que foi lançado no primeiro PlayStation. A expectativa era de que fosse uma versão no mínimo melhorada em relação à versão clássica do PlayStation 1, mas infelizmente a Square Enix optou por fazer o mínimo esforço possível e perdeu uma excelente oportunidade de criar boa vontade entre os fãs. Chrono Cross The Radical Dreamers Edition custa R$90 e nada mais é do que a exata mesma experiência para quem jogou o game em um emulador de PlayStation 1. Square Enix já foi uma empresa daquelas nível Belong of Galaxies em tudo que fazia, mas que ultimamente tem optado por pegar diversos atalhos que quase que inevitavelmente resultam em filme queimado. Chrono Cross é tão clássico no primeiro PlayStation que inclusive faz parte da linha PS Classics, que a Sony vende ou vendia na sua loja digital. E eu te conto isso porque algo bizarro começou a acontecer com os games PS Classics no PlayStation 3 e no PS Vita. Do nada eles começaram a expirar. Tipo, acabou a data de validade e não dá mais pra jogar, mesmo que você tenha o game na sua coleção. O mundo digital dos games tem muitas vantagens, mas também tem muitas desvantagens. E uma delas é justamente essa falta de controle que os proprietários das versões digitais dos jogos têm. A qualquer momento, seja de forma intencional ou por causa de um bug, a gente pode perder o acesso aos nossos games. Até o momento, a Sony está completamente silenciosa a respeito da causa desse problema, que levanta a suspeita de que esteja rolando alguma toshiragem nos bastidores. Se a gente recordar, a Sony acabou de anunciar a nova PlayStation Plus para tentar competir com o Game Pass da Microsoft. E os games PS Classics fazem parte do que será oferecido nos novos pacotes de serviços, seja por download ou seja por streaming. Em um passado não tão distante assim, a Sony tentou encerrar o suporte da PSN tanto para o PlayStation 3 quanto para o PS Vita. E só não deu certo graças a um massacre da opinião pública, que fez ela rever a sua decisão toshiresca. A vontade da Sony de enterrar os clássicos
Yakuza real e passa diretamente pelas mãos do seu atual presidente, o Jim Ryan, que já deixou claro, em mais de uma oportunidade, que preservar a história dos games passa longe de ser a sua prioridade. Mais cedo eu falei sobre as desvantagens do mundo digital, mas uma das vantagens muito boa por sinal é a chance de testar e conhecer games novos assim que eles chegam. E tem donos de empresas pequenininhas conseguindo colocar os seus games no mundo, e se for de empresa brasileira, melhor ainda. E se os Jim Ryans da vida não ligam para os clássicos, tem muita gente que liga. Entre essas pessoas estão brasileiros de Minas Gerais que acabaram de lançar um game de corrida incrível no melhor estilo anos 90, o Slipstream. E a melhor forma que eu tenho para descrever esse game para você é que é uma mistura de OutRun com Chase HQ, com aquele visual de arcade, com sprites sendo descalonados pela tela em um efeito que marcou os jogos de corrida daquela época. Com a trilha sonora massa, Slipstream é muito fácil de aprender a jogar e custa baratinho, R$19,99 na Steam, pelo que consta ele também tá no Game Pass e o jogo ainda tá em beta, o que quer dizer que ele só tende a melhorar o que já está muito bom. A galera da Ansdor Games tá de parabéns e, na minha opinião, merece muito mais o seu dinheiro por esse trampo maravilhoso e original do que a Square Enix cobrando 90 conto pelo emuladão de PS1 do Chrono Cross. Mas e jogo grátis pra nós, não tem, Ed? Sempre tem, e pra quem gosta de desafios pode pegar o Rogue Galaxy totalmente 0800 na Epic Store. Rogue significa que o mapa do game muda a cada partida iniciada, que dura até onde o seu personagem conseguir viver. E o Legacy acontece quando você morre, volta em um mapa diferente como um novo membro da sua família. O Rogue Legacy 2 já está em acesso antecipado na Steam, mas está custando R$ 47,49. Então antes de gastar a sua grana com ele, você pode testar o jogo original totalmente free, só vai. Tem coisas na vida que são inevitáveis, como as mudanças, e mudanças na liderança de empresas é algo que acontece sempre. Em abril de 2022, quem passou a ter um novo dono foi uma das empresas mais clássicas do mundo dos games, a SNK. E o novo dono dessa empresa se chama Mohammed bin Salman, ninguém menos que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Mohammed acumula cargos de vice-primeiro-ministro, ministro da defesa e agora também acumula o cargo de The King of Fighters, literalmente. Em 2020 ele já havia adquirido 33% da empresa e na época dizia que tinha planos de se tornar o acionista majoritário da SNK. E agora ele cumpriu a promessa e é praticamente o único dono da empresa. Você sabe o que significa SNK? Essa sigla significa Shin Nihon Kikaku, que traduzindo significa algo como o Projeto Novo Japão. A SNK foi fundada no finalzinho dos anos 70 por Eiichi Kawasaki, e foi nas suas mãos que a marca viveu os seus tempos de glórias, que passou de uma desenvolvedora virtualmente desconhecida até chegar ao seu máximo com o Neo Geo, que aproveitou o fenômeno dos jogos de luta durante os anos 90. Eiichi Kawasaki era um cara que fazia de tudo dentro da empresa e acumulava múltiplos cargos, mais ou menos como o príncipe da Arábia Saudita. Além de dono, ele era diretor, criador, produtor e apreciador de charutos. Até o dia que a SNK faliu, e desse momento em diante ela nunca mais foi a mesma. Entre muitas dívidas e problemas administrativos, ela nunca mais conseguiu se recuperar. Pense em Samurai Shodown, The King of Fighters, Metal Slug, e essas são apenas algumas das dezenas de franquias que agora estão nas mãos cheias de dedos do herdeiro do trono da Arábia Saudita. E o que é que isso significa para a marca SNK e para o futuro das franquias que a gente tanto ama? É um mistério. Mas eu sei de pelo menos uma coisa: o novo dono da SNK agora tem recursos financeiros nível limite do cartão de crédito da Microsoft. O príncipe Mohammed está investindo pesado no negócio de videogames faz bastante tempo. Ele já investiu mais de $1 bilhão em outras empresas do setor, incluindo Capcom, Nexon, EA, Activision e até Take-Two Interactive. E segundo consta, essa entrada no mercado de entretenimento através dos videogames é parte de uma estratégia de longo prazo, de diversificação dos negócios da Arábia Saudita, que a gente sabe tem a origem da sua riqueza baseada no petróleo, só que nunca se sabe o dia de amanhã porque o mundo tá mudando sempre. E essa visão que o mundo sempre muda com uma velocidade assustadora é algo que faltou ao fundador da SNK, o Eiichi Kawasaki, e foi uma das razões que levou a sua empresa à falência no começo dos anos 2000. Faltou investimento, faltou preparo e faltou visão para o futuro. Então a real é que a gente tem que se acostumar com a ideia de que o projeto Novo Japão se transformou no novo projeto
direto da Arábia Saudita. Por mais estranho que essa mudança radical de liderança soe aos fãs mais nostálgicos da empresa, e que até gere um certo grau de preocupação, ao que tudo indica, a empresa vai continuar realizando as suas atividades normalmente no Japão. E pelo fato de um novo dono da SNK ter muita grana para gastar, dá para ficar cautelosamente otimista de que o fluxo de games saindo da empresa volte a crescer. E isso aí ia ser bom demais. Quem é que não sente saudade da SNK produzindo jogos como nos velhos tempos, antes da época da falência? Mas se isso vai se tornar realidade ou não, ou se o príncipe está de Toshiragem ou não, só aguardando para ver o que é que vai sair dali. Você tá otimista ou tá pessimista? Me conta aí nos comentários. E esse foi mais um Ed News. Se você gostou, deixa o like e comenta que segunda-feira que vem tem mais. Também não deixe de conhecer o meu segundo canal, o Outro Start, e jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!